alunos! Hoje discutiremos como se dá a excreção no homem e demais animais. Discutiremos ainda sobre os 5 sentidos. Vamos lá? Vejamos um pouquinho sobre o sistema excretor, sua função. Lembrando que o sistema excretor tem a função de eliminar no organismo todas as substâncias em excesso, geradas pelo metabolismo, quebra de substâncias para dela tirar energia, e que o colocam em risco por poderem ser tóxicas. Vimos na aula anterior um pouco sobre o sistema linfático. Estão presentes em todo o corpo. São vasos finos e de fundo cego que retiram dos tecidos o excesso de líquidos encontrado nas células, impedindo que o indivíduo inche, ou seja, forme edemas. Esse líquido se chama linfa e pertence ao tecido linfático, assim como os linfonodos e órgãos linfóides. Nos linfonodos, os linfócitos se agrupam para limpar essa linfa, removendo possíveis micro-organismos, patogênicos e outros corpos estranhos, que chamamos de antígenos, evitando as infecções. Quando ocorrem as infecções, esses linfonodos aumentam e é o que chamamos de íngua. Além dos linfonodos, temos os órgãos linfóides, que são as tonsilas palatinas, amígdalas, timo e baço. O baço, por exemplo, também recolhe hemácias, glóbulos vermelhos sanguíneos, que já perderam a função de captação de oxigênio e os retiram de circulação, destruindo-os. A eliminação de resíduos obtidos a partir das reações químicas que ocorrem no interior das células podem ser eliminados através do sistema respiratório, como o CO2, através da pele na forma de suor, pela urina, através do sistema urinário. É bom lembrar que pela urina são eliminados produtos do metabolismo celular e que está em excesso. Já nas fezes saem os excrementos, que são restos de alimentos não digeridos. O suor é eliminado pelas glândulas sudoríparas encontradas na pele em regiões estratégicas, como fronte, axilas, palma das mãos, planta dos pés. Por aí são liberados ácido úrico, ureia, o cloreto de sódio, provenientes do sangue. Isto significa que tem a capacidade de manter a temperatura corporal em torno de 36,5 graus, através dos seguintes mecanismos: movimentos intensos, como atividade física, corrida. O corpo produz muito calor e a temperatura do corpo tende a subir, gerando suor, que cuida de reduzir a temperatura corporal. Vejamos os componentes e trajetória da formação de urina. É composto pelos rins, as vias urinárias, por ureter, bexiga e uretra. Os rins filtram o sangue, que através dos ureteres conduzem a urina até a bexiga, onde fica reservada e eliminada pela uretra. Nesse processo estão envolvidos os hormônios, que veremos em outra aula. Quando por algum motivo os rins não funcionam adequadamente, é necessário fazer um processo artificial de filtragem do sangue. Durante a hemodiálise, o sangue é retirado de um vaso sanguíneo e obrigado a circular através do dialisador, onde é limpo antes de regressar ao organismo. Outro problema comum ao sistema urinário é a formação de pedra nos rins, na verdade, cálculo renal. Esses são formados de oxalato de cálcio e ácido úrico. Podem ser originados por fatores genéticos, alimentares, ingestão insuficiente de líquidos, presença de infecções. Às vezes, precisam ser removidos cirurgicamente. Vejamos um pouquinho sobre o sistema sensorial. Todos temos um mecanismo de agir
com o meio e de receber informações de modo mais ou menos aguçado. São eles o tato, paladar, olfato, visão, audição. Na pele humana, por exemplo, existem receptores de pressão e vibração, variação de temperatura e receptor de dor. Em conjunto, recebem todos os estímulos que proporcionam a sensação conhecida por tato. Temos ainda estímulos aos quais respondem os quimiorreceptores, e estes relacionam-se com o paladar, pois situam-se na língua e são denominados botões gustativos. Daí vem a distinção entre quatro sabores: salgado, doce, amargo e azedo. Para o olfato, os quimiorreceptores, regiões que fazem a recepção dos estímulos, encontram-se no teto das cavidades nasais e epitélio olfatório. Assim, as substâncias químicas devem estar dissolvidas na película de água que cobrem os receptores da cavidade para que consigam acionar esses quimiorreceptores. Na visão, os fotorreceptores encontram-se nos olhos. São órgãos globosos, repletos de líquidos, são os humores, contendo paredes de 3 camadas, de fora para dentro: a esclera, coroide e retina. É na retina que estão as células receptoras e que recebem os estímulos luminosos e os repassam para a região não sensível à luz, disco óptico, nervo óptico, cérebro, percepção da imagem. Temos ainda as células fotorreceptoras, os cones, de onde vem a percepção de cores, embora seja prejudicada à noite ou em baixa luminosidade. E os bastonetes, muito sensível à luz, permite a visão mesmo em baixa luminosidade, sem, no entanto, detectar cores. Já para a audição, a recepção de estímulos sonoros é feita pela orelha, ouvidos, consideradas nos mamíferos com 3 regiões. Primeiro, a orelha externa. Segundo, a orelha média. E terceiro, a orelha interna. Orelha interna e média captam e conduzem o som que deve chegar até a orelha interna junto das células sensoriais receptoras do estímulo sonoro. Bem, vamos a alguns exercícios para afirmarmos os nossos conceitos. Na hemodiálise, o sangue do doente é filtrado para retirar as impurezas e substâncias tóxicas neles acumuladas. Esse processo clínico substitui a função do letra A, coração, B, pulmão, C, fígado, D, rim, E, baço. Alternativa correta, rim. Exercício 2. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, 2 instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, que tem comprimento de onda entre 380 nanômetros a 780 nanômetros, incidem na córnea, sem separar comprimento de onda, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina, encontram-se 2 tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos enviados ao cérebro por meio do nervo óptico para que se dê a percepção da imagem. Um indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações
transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, como: alternativa A, um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. Um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com o branco do objeto. Um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cores. Um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar componentes de cores. Ou um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo objeto, transformando-a em vermelho. Por se tratar de um problema nos bastonetes que não consegue distinguir e converter as cores, então o objeto só poderá ser visto cinza. Portanto, a alternativa correta, um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cores. Muito bem, alunos, acabamos de ver um pouco mais sobre o sistema excretor e os sentidos. Espero que tenham gostado. Até mais!